Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você conosco mais uma vez no nosso canal, em mais uma escola bíblica online. Nesse microcurso aí, que é sobre os primeiros passos na fé, nós falamos sobre salvação, sobre a consciência do pecado, a graça de Deus, sobre santificação, a Bíblia e a oração como dependência de Deus. Falamos sobre o corpo de Cristo, então falamos sobre a igreja, falamos sobre o culto e hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, então, que são realizados dentro do culto, onde nós, então, como corpo de Cristo, esse encontro que nós temos com o nosso Deus. E ao falar sobre sacramento, essa parte que é tão importante para nós protestantes, eu queria, antes de iniciarmos, então, essa aula, orar com você. Vamos lá? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua benignidade. Obrigada porque os sacramentos, ó Pai, são meios da Tua graça. O Senhor se faz presente no meio do Seu povo. O Senhor se comunica com o Seu povo. O Senhor nos dá, Senhor Deus, formas de celebrarmos a Tua presença, a Tua revelação e o Teu plano de salvação para as nossas vidas, todas as vezes que celebramos em comunidade os sacramentos. Nós Te damos graças. Rogamos a Ti as Tuas bênçãos sobre essa aula, sobre cada um que nos assiste, que nos prestigia, e que possamos, ó Pai, sermos edificados em santidade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, esse é mais um tópico da nossa lição aqui, pensando que muito provavelmente aí a próxima aula seja a última, né? Esse curso que é bem curtinho, que eu lembro que eu falei que era de 4 a 6 lições. Vamos ver como será a próxima, porque são alguns temas, assim, nós estamos olhando por cima, nós não estamos nos aprofundando no conteúdo. É importante ressaltar que esse culto é para quem está chegando. Para a gente que está mais tempo na igreja, é fazer um review, trazer à memória doutrinas básicas importantes para a nossa caminhada de fé. Né? A gente acaba aí no decorrer do tempo, acaba esquecendo de algumas coisas que são pequenas, mas que são extremamente importantes para a nossa caminhada de fé. Então, esse é o objetivo desse curso. Né? Para quem está chegando, e um reviewzinho aí, que é sempre bom a gente trazer a memória, uma vez por ano, assim, refrescar como a gente é cristão e como a gente celebra, então, a nossa forma de ser cristão. Então, quando nós pensamos no sacramento, de forma específica, Santo Agostinho define os sacramentos como a forma visível de uma graça invisível. É como nós vemos, experimentamos, né? Eu gosto sempre de falar, nosso Deus, ele é pedagógico, né? Ele ensina-nos como nós fazemos com as nossas crianças a melhor forma de agradá-lo, de louvá-lo, de engrandecê-lo. Então, quando nós ministramos a ceia e os sacramentos, nós cumprimos o mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos: fazer discípulos, batizá-los e partir o pão e tomar o cálice, celebrando então a vitória da vida sobre a morte. É trazer a memória que ele nos fez, mas é muito mais do que apenas memorial, não é só lembrar. Ele se faz presente de uma forma assim muito mais expressa, visível, vamos pensar assim até, né? Já que é então essa forma visível da graça invisível, é como ele se manifesta no nosso meio. E isso é maravilhoso. Todas as vezes que a gente celebra, né, como cristãos, essa deve ser a nossa motivação de fé, né? Discipular as pessoas, conduzir elas para o batismo, testemunharem da sua fé e viverem essa fé em comunidade. A fé, ela sempre parte, né? A fé de salvação do nosso coração, ela é individual em alguns aspectos, mas ela é plenamente celebrada na vida em comunidade. Então, ela parte do particular para o público. Fugiu a palavra, gente. Mas o fato é que nós celebramos a ceia juntos. Não quer dizer que você, eventualmente, como nós vimos ao longo da pandemia, né, celebrar em casa, sozinho, acompanhando pela internet, é possível sim, e tudo bem. Mas o ideal é que isso seja feito em comunidade, em união com outros irmãos. É a celebração mais importante que nós temos, a ceia do Senhor. Então, quando a gente faz, naturalmente, nós estamos, então, em desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós, quando não fazemos,
é como se o corpo se atrofiasse. Então, nesse ponto, como o Calvino diria, bora celebrar toda vez que a gente se reunir. Né? Nem sempre é possível, a gente sabe que existem muitas demandas, nem sempre a logística é possível, então isso nós acabamos escolhendo um domingo por mês, ou 2 domingos por mês, ou conforme cada comunidade aí decide, né, o conselho local decide. O importante é que nós pensarmos, então, que basicamente, como protestantes, nós temos 2 sacramentos. Nós entendemos que, biblicamente, existem 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. O que nos difere, então, de forma muito categórica, do catolicismo romano. E isso foi uma das questões que foram debatidas na Reforma Protestante. Então, que a gente vai falar mais para frente, tá? Na próxima aula a gente vai entrar nessa parte histórica da nossa fé. Então, o que nós temos como presbiterianos independentes é a celebração de 2 sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Vamos começar então pelo batismo. O batismo é o sacramento de entrada. Ele marca a entrada da pessoa na igreja, no corpo de Cristo. Então, é quando a comunidade e o novo cristão reconhece quem é Deus e o que Deus tem feito por ele ou por ela ao ser salvo. Deus nos chama para a salvação e quando nós batizamos alguém, celebramos isso, nós trazemos essa memória, né, da celebração. Cristo nos salvou, Ele se doou por nós. Para nós reformados, e aí também vale para luteranos, né, o sacramento do batismo, ele precede a fé. Por quê? Porque a oferta da graça divina em Cristo sempre precede a resposta humana. Deus é gracioso. Ele oferece a sua graça antes que a gente diga que a gente quer essa graça. Por isso que, nesse sentido, nós batizamos crianças pela fé. Então, assim como luteranos, nós também batizamos as nossas crianças. E aí, vamos pensar, né? Por que a gente batiza criança? Então, né? o batismo precede a fé. Eu gostaria de pensar com você o seguinte: no batismo infantil, a gente tem biblicamente alguns batismos, por exemplo, de casas inteiras. Atos 16:15 diz pra gente: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso, né? Aqui a gente tem o batizado de Lídia. Lídia, então, batiza toda a sua casa, então nós entendemos que incluía aí então as crianças, a casa inteira, né, todos os empregados, todo mundo que ali habitava. Então esse é um ponto. Segundo ponto que nós entendemos aqui, como aliancistas, é o quê? Que na antiga aliança, no Antigo Testamento, existia o quê? A circuncisão. A circuncisão era realizada como? No 8º dia a criança era circuncidada, ela era apresentada no templo e seu prepúcio era retirado, né? Então eram os meninos. Ele não entendia o que estava acontecendo, ele não tinha consciência, mas ele era inserido no povo de Deus, ele começava a fazer parte do povo de Deus, né? Isso era uma marca na sua vida. Nós, então, a partir disso, entendemos agora, na nova aliança feita em Jesus Cristo, que o batismo é tal qual a circuncisão. Quando a criança é batizada, ela passa a integrar a igreja, o corpo de Cristo, né? O Israel do Senhor. Outro motivo que nos leva, então, a batizar as nossas crianças é a santidade da família. Os filhos, eles são considerados santos como os pais. Olha lá. 1 Coríntios 7, de 12 a 15, diz o seguinte: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, pela fé, a esposa ou o marido que aceita Cristo, a família passa a ser santo. Então, é um dos motivos que a gente entende que a gente deve batizar as crianças aí, porque é uma promessa de santidade na família. Outra forma também que a gente vê, a fé na promessa divina. A promessa de Deus, ela se estende aos filhos.
Ó, vamos dar uma olhadinha. Atos 2, verso 39, fala isso pra gente. Ó, pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, é uma fé na promessa divina. E por último, a afirmação de que o reino de Deus é das crianças. Marcos 10 tem Jesus apresentando e fazendo essa afirmação. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, a gente entende que elas são recebidas como membros da igreja pelo batismo. Essa é a nossa crença. Então, uma vez assim sendo, as crianças são incompetentes na fé. Elas não têm capacidade de crer por si só e fazem parte do reino. Então, se o batismo é meio de graça, elas não precisam entender, né? A fé, ela não precede a resposta humana. Nesse sentido, o sacramento é graça. A gente entende o sacramento como meio de graça, então ele é dado às crianças por fé. Quando nós celebramos o batismo, e aqui é importante, né? Eu tratei do batismo infantil porque a gente está acostumado com a ideia de que a pessoa crê em Cristo, então ela quer ser batizada. Nós, como presbiterianos, somos pedobatistas. Nós cremos, então, no batismo infantil. Batizamos crianças e adultos também, tá? Então, nós batizamos o adulto que se declara crente, né? Mas a criança não necessariamente. São os pais crentes que assumem um compromisso com a igreja de direcionar essas crianças na fé. Dessa forma, a gente entende que o batismo ele expressa 3 aspectos: passado, presente e futuro. Ele expressa a morte e a ressurreição de Cristo, o que ele fez por nós. Quando nós somos batizados, nós fazemos então parte da comunidade de fé, passamos a ser a igreja, participar da igreja como membros. E tem um aspecto futuro, ele aponta pra gente a esperança de que as crianças que receberão batismo irão professar a fé em Cristo e que nós, como cristãos, membros dessa comunidade, também perseveraremos até o fim. É um compromisso que a gente assume também, como uma vez então adultos, de que a gente vai perseverar até o fim, que a gente vai orar uns pelos outros, que a gente vai caminhar na fé juntos para a honra e glória do Senhor. No batismo, nós temos aí basicamente 3 formas de batismo, tá? A aspersão, imersão e efusão, né? A efusão, que é aquela ideia de entrar e sair, geralmente feito com crianças pequenas. A imersão, que é praticada pela maioria das igrejas pentecostais, né, que é a pessoa imergir na água e depois sair. E no nosso caso presbiteriano, nós adotamos a aspersão. Pegamos a água e colocamos sobre a cabeça da pessoa. Não vou entrar aqui em todo o mérito da forma de batismo, tá? Existem vários debates teológicos sobre isso, então se você tiver interesse, você pode pesquisar, pode pedir material pra gente depois que a gente passa para você, tá? Mas nós adotamos a forma de aspersão. Então, uma vez entendido o batismo como a entrada da pessoa no corpo de Cristo, na igreja, ela passa então a participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, que a gente chama de ceia, ela é a celebração máxima da comunidade, do corpo de Cristo com Jesus Cristo. É a expressão do amor e da unidade da igreja, da memória da fé, a esperança da volta de Cristo. É o momento máximo para nós como cristãos. E aqui eu queria deixar um trecho, vou deixar aqui do lado, de um livro que chama O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Não tem nova tiragem, se você achar é só em sebo mesmo, vale a pena ler, vale a pena ter. Diz o seguinte: para nós presbiterianos, na ceia do Senhor, o pão e o vinho não se transformam em outra substância, transubstanciação. A substância do pão e do vinho não se soma à do corpo e do sangue de Cristo, consubstanciação.
E não se trata de simples memorial, ordenança. Para nós, Jesus está presente espiritualmente no pão e no vinho, não corporeamente, mas através de um relacionamento. Então, nós colocamos aí na ceia, esse trecho fala pra gente de 4 conceitos teológicos. A transubstanciação, que é a transformação, então, do vinho e do sangue em outra coisa. Então, ele se transforma no corpo e no sangue de Cristo, que é a doutrina católica romana. A consubstanciação, que é essa ideia, então, das 2 substâncias em uma, né, a união, né, do pão e do vinho, do corpo e do sangue, que é a doutrina luterana. Nós temos aí a ordenança, que então é uma ordem que Cristo nos dá de celebrar a ceia, que está muito ligado à forma como Zwinglio entendia. Depois, quando a gente estudar a Reforma Protestante, a gente vai falar sobre ele. E nós, como então presbiterianos calvinistas, entendemos que a celebração da ceia é a presença real de Cristo. É a presença de Cristo na ceia, não uma presença corpórea, tá? Mas uma presença de relacionamento. Cristo se faz presente naquele momento de uma forma muito mais perceptível entre nós. Para nós, né, então, a ceia, ela é um relacionamento com Deus. Nós lembramos do que Deus fez no seu plano de salvação em Cristo Jesus, rendemos graças com os irmãos e as irmãs, pois nós somos unidos uns com os outros. Por quê? Por causa de e pelo corpo e sangue de Cristo. Então, juntos nós somos a igreja. E nos relacionamentos com o mundo, porque nós também trazemos a memória, quando celebramos a ceia do Senhor, a nossa missão de anunciar a Cristo até que Ele venha. Nós assumimos na mesa um compromisso missionário. Então, nesse sentido também, a ceia tem um aspecto de passado, presente e futuro. Os atos de Deus por nós no passado, todo o seu plano de salvação, o ato presente, ou seja, o momento de comunhão com o povo de Deus na realidade de Cristo, e um aspecto futuro, a esperança da volta de Cristo, que vai ser consumada toda a sua obra, é a nossa grande expectativa. Então, essa presença, ela é tão real quando a gente celebra o pão e o vinho, e ela é tão especial que quando a gente participa do pão e do vinho, a gente sente ali o gosto do pão e do vinho, o crente, ele participa espiritualmente do corpo e do sangue. Então, o nosso Deus, ele é pedagógico. Então, assim como o pão e o vinho alimentam o corpo, a presença espiritual de Jesus na ceia alimenta o espírito do participante. É meio de graça. Nesse sentido, então, eu espero que seja proveitoso para você esses aspectos teológicos aí do batismo e da ceia. Para você que está chegando, que chegou esse curso devido à indicação de um dos pastores, você é o que a gente chama de catecúmeno, que é o quê? Um iniciante na fé cristã. Você que está há mais tempo, que é membro da igreja, que está aí acompanhando, esse curso é para trazer à memória as questões teológicas principais da nossa fé. É como nós cremos como presbiterianos independentes, né? Esse é o trilho que nós devemos seguir. Então, nesse sentido, essa é a forma como nós cremos, é o que nos qualifica como crentes presbiterianos independentes, né? Esses são os princípios da nossa fé. Então, é um convite para você fazer a sua pública profissão de fé, se você não fez. Então, aquele que é batizado na infância, quando cresce, faz a pública profissão de fé. Aquele que vem à fé na idade adulta é batizado e faz a sua pública profissão de fé no mesmo dia, no mesmo culto, né? É feito junto. A pública profissão de fé nada mais é que algumas perguntas feitas ao candidato, ao catecúmeno, sobre a sua fé. Se crê em Jesus como Senhor e Salvador, se nega o mal e o pecado em todos os seus caminhos. Então é realizado junto, no caso de pessoas adultas, a pública profissão de fé. Aqueles que vêm de outras tradições, por exemplo, né, a pessoa que era pentecostal e vem para a presbiteriana, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não tem o hábito de rebatizar. A não ser que a pessoa fizer muita questão, mas uma vez o batismo ele é único, ele é um meio de graça, ele já foi expresso da vida da pessoa, então ela só faz a pública profissão de fé. A pessoa que
ficou mais de 1 ano sem comunhão com a igreja, ao voltar a ser membro, faz a pública profissão de fé. A pessoa que vem de uma tradição reformada, então ela vem de uma outra igreja presbiteriana, ela é admitida no conselho, ela não precisa fazer essa pública profissão de fé desde que ela esteja em comunhão com a sua igreja antes disso e tem uma carta de transferência, por exemplo, ou uma indicação. Então, nesse sentido, a confissão de fé, ela não é só um ato formal, né? O batismo não é só uma formalidade. A ceia do Senhor não é só uma formalidade. É uma forma da gente celebrar a fé, da gente celebrar as pessoas que chegam no culto público. É louvar e bendizer ao Senhor, né? Por tudo aquilo que Ele faz por nós e como Ele faz por nós. Porque por meio da profissão de fé, a pessoa, ela passa, por exemplo, a desfrutar todos os direitos e privilégios da igreja, como participar da ceia, como batizar os seus filhos, como ocupar cargos eletivos, passa pessoalmente, né, a categoria formal de comungante da igreja. Então, professar a fé é algo muito importante. É importante a gente lembrar que o único caminho de salvação do pecador é o que aponta o apóstolo Paulo lá em Efésios 2:9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém se salva pelo batismo administrado pelo pastor ou pela pastora, né? Isso é o que nos diverge categoricamente dos católicos romanos. O católico romano entende que é o sacramento operas operatum, ele opera aquilo que ele se propõe. Então, se o batismo se propõe a anunciar que a pessoa é salva, ele salva a pessoa. Se a ceia do Senhor, ela celebra então a comunhão, ela é então aquilo que se propõe a fazer, é o que liga o crente a Deus. E nós não entendemos, não interpretamos dessa forma. Para ficar muito mais claro e você ter acesso a outros textos para que seja muito mais assim proveitoso, porque essa aula é bem superficial, como eu falei no começo, né? Agora eu tô indo pro final. Vou deixar aqui nos comentários dessa aula um link para uma aula que está na nossa revista Coragem de Crer, que é a antiga revista que a gente usava para fazer a classe de catecúmenos, que é os Sacramentos, Comunhão, Memória e Esperança. Nesse artigo vão ter vários embasamentos bíblicos para você que quer se aprofundar melhor. Pode também procurar depois os pastores da igreja para que a gente possa aí separar e te direcionar em relação a materiais que vão aprofundar a questão de batismo infantil, a questão da forma, dos conceitos teológicos da ceia do Senhor. E eu queria terminar essa aula com uma frase do reverendo Alfredo Borges Teixeira, que diz o seguinte: chama-se meios de graça os recursos de que o homem pode se utilizar para pôr-se em contato com Deus e obter as suas graças ou bênçãos. Esses meios, todos fornecidos pelo próprio Deus, são a palavra, os sacramentos e a oração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até a próxima aula, se assim Deus quiser ou se Jesus não voltar antes. Até lá!